Hoje é sábado, dia 25 de janeiro de 2025. Hoje eu vou tentar explicar, dentro da palavra de Deus, sobre o anticristo para todos os meus amigos de todas as internets e para o mundo. Aqui eu tenho 3 Bíblias da palavra de Deus aberta. Essa daqui está aberta em 1 João, no capítulo 2, no versículo 18 a 26, falando sobre os anticristos. Por que os anticristos? Porque são muitos, não é um, né? São muitos, né? Mas depois eu vou explicar essa situação, né? Aqui também está aberta a palavra de Deus no capítulo, né, 2 de 1 João, do versículo 18 até o 26, falando também os anticristos. Agora, essa aqui está aberta em Apocalipse, no capítulo 13, falando a besta que saiu do mar, né? Que vai do 1 ao 10. E do 11 em diante está falando assim, a besta que saiu da terra, que vai do 11 ao 18, no capítulo 13, em Apocalipse. Vamos ler aqui João 2, versículo 18 a 26, que fala os anticristo. Filhinho, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Por que está falando aqui que muitos anticristos estão surgindo? Porque cada autoridade que tem o espírito do mal, eles são suspeitos de ser um anticristo. Vamos continuar aqui no versículo 19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. O que significa que eles saíram do nosso meio? Porque eles saíram do meio, esse anticristo saíram do meio do quê? Da humanidade, entre a humanidade, né? De um povo cristão, de um povo ateu, ele saiu do meio desse povo, o anticristo, né? Aí continua aqui no versículo 20. E vós possuí o são que vem do santo, e todos terdes conhecimento. Não vos escrevi porque não saiba a verdade, antes porque a sabei, porque mentira alguma jamais procede da verdade, né? Aí o que é que fala aqui, né? Que o anticristo ele vai ser um grande mentiroso, e a mentira não vem da parte de Deus. A mentira vem da parte de Satanás. Ele vai ser um grande mentiroso porque ele vai se passar por um cristão para enganar a humanidade, enganar os seres humanos, né? Aí vamos continuar aqui no versículo 22. Quem é o mentiroso, sendo aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. O que significa negar? Por que negar? O anticristo, ele não acredita em Deus e nem no Filho. Ele não acredita que Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele não tem fé em Deus, ele não tem Cristo no coração, né? Então ele é grande mentiroso porque ele é o quê? Uma pessoa que não ama nem a Deus, nem Jesus Cristo, mas ele vai enganar a humanidade com grande mentira que ele é o Cristo, que ele ama a Cristo, ele vai enganar a humanidade, né? Para a humanidade adorar ele, né? Vamos continuar aqui no versículo 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho, aquele que confessa o Filho,
tem igualmente o Pai. O que quer dizer confessar o Filho? Que é todo aquele que aceita Cristo, Jesus Cristo como seu Salvador. Ele, então, quando ele aceita Jesus Cristo como seu Salvador, aquele ser humano, então ele também aceita Deus, que é o Pai, porque Jesus é o próprio Deus. Aí, continuando aqui no versículo 24... Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio, se vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E aqui está falando que todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, todo aquele que crê que Jesus é o nosso próprio Deus, que permaneça na sua fé. É o que está falando, que nós devemos nos permanecer na nossa fé até a vinda de Cristo nas nuvens do céu, nos preparando para a vinda dele a esse mundo, buscar nós, salvo, nos livrar desse mundo cheio de pecado, da garra de Satanás. Continuando aqui, no versículo 25, esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, aqui está falando que essa é a promessa que Deus nos fez, nosso Senhor Jesus Cristo, que ele viria outra vez, que ele vai vir a segunda vez para nos buscar desse mundo tão cheio de dor e sofrimento, fome, peste, enfermidade, guerras, e ele vem nos buscar nas nuvens do céu, e próximo ele já está vindo nessa nuvem do céu para buscar o seu povo remanescente. Aqui no versículo 26 fala assim: isto que vós acabo de escrever é acerca dos que vós procuram enganar. Então fala aqui, confirmando no final, né, a palavra de Deus, que aqui foi escrito para nós abrirmos nossos olhos contra os falsos profetas, contra os falsos anticristos, que vão dizer que são Cristo, mas não são, né? Para a gente abrir nossos olhos, porque eles vão querer nos enganar, para a gente ir com eles para o inferno, para a garra de Satanás. E nós devemos estar com nossos olhos abertos, nos preparando cada dia, cada minuto, cada segundo, comunhão com nosso Deus, nosso Pai Celestial, principalmente no sábado, que é o selo de Deus, nosso Senhor. E aqui em Apocalipse eu vou explicar, não vai dar para me ler, que é muita coisa. Eu vou explicar no capítulo 13 de Apocalipse, fala a besta que saiu do mar. E do 1 até o 10. E aqui do 11, versículo em diante, fala da besta que sai da terra até o 18. O que significa a besta? A besta, a primeira besta que sai do mar, ela é uma grande autoridade religiosa que governa o mundo, né? E a segunda besta é um dos anticristos que vai se rebelar como uma grande autoridade na terra, né? Para perseguir os cristãos. Quais os cristãos que irão ser perseguidos? Aqueles que obedecem a Deus, que guardam os mandamentos de Deus, que observam o santo sábado de Deus, que é o selo de Deus. Esses que serão perseguidos pelo anticristo, né? Pelo anticristo da besta que sai da terra. Esse povo vai ser perseguido. Não é toda a humanidade que vai ser perseguida, mas esse povo vai, por obedecer a Deus, guardar os mandamentos de Deus, que foi escrito com o próprio dedo de Deus. E a marca da besta não é nem um chip, nem um robô, nem um carro, nem um cabelo, nem um fio. A marca da besta nada mais e nada menos é você guardar o domingo. É a marca da besta, porque vai sair um decreto dominical de uma autoridade religiosa na face da terra para perseguir aqueles que não guardarem o domingo. Deu para entender? E aqueles que obedecem o sábado, que é o selo de Deus, né, serão perseguidos e mortos nesse mundo. E Jesus vem nas nuvens do céu para ajudar esse povo nesse momento dessa perseguição. Jesus estará descendo sobre essa terra, mas ele não vai pisar na terra, que é muito pecado, ele vai ficar nas nuvens do céu, que ele vem buscar o seu povo remanescente.
E aqueles que guardam o domingo vão ser soldados de Satanás. Esse é o selo de Satanás. Esse é o decreto dominical de Satanás, que vai decretar para perseguir aqueles que obedecem a Deus. E aqui fala na palavra de Deus. A Bíblia não mente. A Bíblia foi inspirada por Deus. Os 40 apóstolos que escreveram a Bíblia foram inspirados por Deus. E Deus escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo. Deus é o nosso único Deus do universo, todo-poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.